Boa noite, meus irmãos. A paz e a maravilhosa graça estejam com todos aqui essa noite. E eu gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 11. No finalzinho do capítulo, a partir do versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vamos lá? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor meu Deus, que o Senhor, através da ação do Espírito Santo, conduza essa noite, que a gente possa, Senhor, sair daqui edificados com a Tua palavra, encontrando, Senhor, um modelo a ser seguido através da imagem do Senhor Jesus em nossos corações. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus e para a glória do seu reino. Amém. Bom, nesse texto nós temos uma mensagem muito importante e uma das mais belas do nosso Senhor Jesus para aquele momento, para aquele tempo. O Senhor Jesus, ele chega para aquelas pessoas que estão acompanhando ele e diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei alívio. O interessante é que essa mensagem, esse texto, é muito usada hoje por um grupo muito conhecido pela mídia, aonde que eles focam exclusivamente na parte do evangelho aonde Cristo toca os problemas pessoais, os problemas muitas vezes físicos e muitas vezes os momentos financeiros das pessoas. Mas a questão é que o Senhor Jesus, ele não para por aí. Ele vem uma outra parte nesse texto. Eu gostaria que a gente pudesse observar diretamente sobre isso. Eu acredito dentro do meu coração que nós devemos nos afastar de uma visão romântica ao qual muitas vezes está inserida dentro do nosso imaginário. Aonde vemos uma igreja, a noiva de Cristo, naquela visão romântica de véu e grinalda, esperando pelo seu noivo. Já escutei várias vezes algumas pessoas falando que a igreja é um hospital de almas. Isso não tem a verdade inteira, isso é só parte da verdade. Porque muitas vezes a igreja do nosso Senhor Jesus é um local onde as pessoas chegam sobrecarregadas dos seus maiores tipos de problemas, aonde elas encontram alívio. Mas o problema do hospital é que quando você se sara, você vai embora. A igreja é muito mais do que isso. A igreja é um local onde Cristo, ele está preparando um grande exército. E a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem que entender que ela faz parte de uma guerra, ela faz parte de uma mobilização, de uma tropa, aonde ela tem que ir para um nível mais acima, um nível além daquilo de só receber um alívio temporário. Então devemos nos afastar um pouquinho daquela visão do imaginário de uma noiva de Cristo de véu e grinalda, e pensar mesmo como um soldado, fardado, muitas vezes até com armas na mão. A Bíblia. Então o primeiro ponto que eu gostaria que a gente pudesse observar está aqui, no versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Aqui temos a primeira proposta de Jesus, um convite, aonde ele é bem claro e sucinto quando ele diz: venha até a mim,
que eu vou aliviar seu problema. Não é correto imaginarmos que o nosso Senhor Jesus está falando sobre só aquelas pessoas que estão indo a Ele sobrecarregadas de pecado, a nível espiritual. Porque quando vemos o ministério de Jesus, em Atos 10, 38, ele diz, bem claro, que Deus ungiu de Jesus de Nazaré, com graça e poder, aonde ele curava todos os oprimidos do maligno, porque Deus era com ele. Ele não só fazia o bem, mas ele vinha desfazendo as obras do maligno, porque o Espírito Santo estava com ele. Então não é correto só pararmos ali. Quantos de nós, muitas vezes, vai fazer 10 anos que eu me converti. Eu cheguei dentro da igreja evangélica todo destruído por dentro, o casamento todo arrebentado, com problemas financeiros e tudo mais. E naquele momento eu recebi alívio do nosso Senhor Jesus. Mas ele não para só por aí. Eu me recordo, em relação ao alívio, uma vez, eu sempre trabalhei em padaria, muitos anos trabalhando em padaria, mais de 20 anos, e teve uma vez, na época de fim de ano, que nós recebemos uma encomenda muito grande de panetone. Talvez por causa disso eu passei anos e anos sem nem olhar para panetone. Não gostava nem do cheiro. Aquilo foi quebrando um pouco depois que eu conheci a Gisele, que ela gosta um pouquinho mais do que eu. Aí eu fui quebrando um pouquinho o gelo de panetone, mas a gente estava com uma encomenda muito grande. Passávamos dias e mais dias, das 4 e pouca da manhã, muitas vezes até 9 horas da noite, fazendo panetone. Meu amigo, meus irmãos, minhas irmãs, quando eu chegava em casa, depois de um banho, deitava na minha cama, eu recebia alívio. Alívio, na linguagem dos socorristas, dos enfermeiros, é o que podemos chamar de primeiros socorros. O nosso Senhor Jesus, ele faz um chamado, ele faz um convite, venha todos vocês que estão sobrecarregados de mais de infinitos problemas, eu vou aliviar o problema de vocês. Eu não posso bater contra parte do Evangelho que fala de nosso Senhor Jesus trabalhar exatamente na relação da cura, resgate e questões financeiras. Porque é uma realidade do nosso próprio Senhor Jesus, que ele aliviava os problemas das pessoas que acompanhavam ele o tempo todo. Muitas vezes as pessoas elas não estavam nem para lá para poder receber a palavra de Deus. Elas queriam receber exatamente a solução aos seus problemas imediatos. Muitas vezes elas não queriam nem saber de continuar. O próprio Senhor Jesus cansou de dar essas declarações. Evangelho de João, capítulo 6, fala isso. Vocês estão indo até mim porque vocês querem as coisas que eu te dou. Vocês não estão interessados naquilo que eu estou querendo passar para vocês. E essa é uma realidade em nossas vidas. Quantas pessoas entram e saem de igrejas evangélicas o tempo todo, simplesmente para poder receber a solução dos seus problemas. Mas ele quer passar algo mais para cada um de nós. E muitas vezes a sociedade cobra isso de nós. O problema não são as pessoas que elas não estão entregando um caminho, não estão conseguindo encontrar um caminho. Muitas vezes somos nós que não sabemos apontar o verdadeiro caminho para elas, que é a palavra do nosso Senhor Jesus. Quando Jesus entra na casa de Simeão, uma mulher, ela vem chorar aos pés do Senhor Jesus. À medida que ela ia chorando, ela ia molhando os pés do nosso Senhor Jesus, e ela ia enxugando os pés com os próprios cabelos. Então aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, aqueles escribas, eles olhavam, apontavam para aquela mulher, e olhavam para Jesus e falavam: sai daí, mulher, você não tem que ficar aqui. Jesus, olhando para ela, apontava para eles: vocês até agora, enquanto eu cheguei, vocês não lavaram os meus pés. Ela não para de lavar os meus pés o tempo todo depois que ela chegou. Vocês não enxugaram, vocês não beijaram, não me beijaram. Ela não cansa de beijar os meus pés, porque ela se sentia de uma responsabilidade, num coração tão fraterno diante daquilo que Jesus fez na vida dela, que ela não conseguia olhar de outra forma para o Senhor Jesus.
Nós precisamos entender isso. Quantas vezes nós estivemos diante do nosso Senhor Jesus, tivemos nossas vidas mudadas, recebemos o alívio, mas deixamos isso para lá. Não passamos para algo maior, um nível elevado. Nas linguagens aí do pessoal que gosta de um videogame, do próximo nível. E aqui ele dá o primeiro chamado, o primeiro convite. Vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão com as suas almas aflitas, vocês que estão com problemas mesmo, vem até mim que eu vou te dar um alívio. Esse é o primeiro chamado dele e a primeira proposta. Vocês querem ter a vida de vocês mudadas? Eu posso resolver esse problema. Mas ele não para por aí. O segundo ponto que eu gostaria que nós observarmos está aqui, no versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Aqui Jesus ele fala de um outro nível. Quando focamos só a parte recebereis alívio, nós não estamos falando do evangelho completo. Há algo muito mais de você só receber a cura e resolver seus problemas financeiros e não resolver algo muito maior. Jesus fala de um jugo. O que é o jugo? O jugo é a canga. Aquele pedaço, muitas vezes, de madeira, aonde você prende dois animais. Na zona rural, e aqui Jesus ele faz uma ilustração muito própria da sua realidade, muitas vezes uma realidade rural, que aquelas pessoas conheciam, aonde ele falou, ó, se você quer trabalhar com a terra, você não vai conseguir trabalhar com a terra muitas vezes com um animal só. Você precisa de uma parelha, você precisa de um jugo, você precisa de uma canga. Então ele usa essa ilustração. Colocai a sua cabeça no meu jugo e você verá descanso para você. Você verá descanso para as suas almas. E ele usa essa ilustração porque antes você tinha um jugo que te oprimia. Você tinha um jugo do pecado. Até aquele momento eu estou trabalhando com vocês de receber um alívio para aquele problema. Mas assim como o meu trabalho não termina aqui, eu quero que você passe para um próximo nível. Você coloca a sua cabeça junto comigo no meu jugo e nós vamos andar no mesmo passo. Nós vamos andar no mesmo compasso. Aí sim você receberá descanso para suas almas. Eu vou tratar exatamente naquilo que é mais importante para você. Por quê? Porque você não consegue colocar dois animais diferentes numa canga. Se você colocar um boi e um jumento numa canga, no jugo, você vai matar um dos dois. Eles não andam no mesmo compasso. Eles não andam na mesma força de trabalho. A Bíblia fala muitas vezes da questão do jugo desigual. A orientação é, não se associe com aqueles que não fazem parte do Evangelho. Usado muitas vezes para nos orientar a não fazer negócios com aqueles que não respondem à palavra de Deus. O jugo também é usado em relação ao casamento. A palavra cônjuge, ou cônjuge, ela é companheiro de jugo. Então, se você usar o jugo com uma outra pessoa que não anda no mesmo passo e no meu compasso com você, como diz os mais jovens, vai dar ruim, vai dar problema. Então ele faz uma orientação, coloque o seu pescoço no meu jugo, eu vou aliviar todos os seus problemas e eu vou dar descanso para vocês. Porque
o trabalho de Jesus, a palavra de Jesus para aquelas pessoas, não era só terminar no alívio. Eu gostaria que nós observássemos uma passagem do nosso Senhor Jesus, que está em Lucas 17, versículo 11. Lucas 17, versículo 11. Vamos lá? E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais ficaram parados de longe. E eles levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos vossos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados. Aqui temos uma passagem de um milagre que Cristo fez a nível atacado. De uma vez ele curou 10 pessoas, 10 leprosos de uma vez só. E ele nem precisou pôr as mãos e fazer oração nenhuma. Ele andava passando, aqueles 10 leprosos reconheceram Jesus e começaram a chamar por ele. De longe ele falou: vai lá. E antecipadamente, eles tomaram posse daquilo que Jesus disse a eles, e no meio do caminho eles foram curados. No meio do caminho eles foram purificados. Mas o trabalho dele não parou aqui. O que Cristo queria passar para aquelas pessoas não eram só que eles fossem curados. E aqui a gente vai ver a continuidade das palavras de Jesus. E um deles, quando viu que estava curado, retomou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu sobre a face aos seus pés, dando-lhe graças, e ele era um samaritano, ou seja, ele era um samaritano, ele não era nem judeu, tá? E respondendo Jesus disse: não foram 10 os purificados? E onde estão os outros 9? Aqui o interessante é que Jesus ele não está colocando a responsabilidade a cargo daquele samaritano. Muito pelo contrário. Ele não está colocando: agora eu estou te nomeando você o presidente do sindicato dos não leprosos curados. Ele não está fazendo isso. Cristo está tirando alguma coisa de dentro do seu coração. Não eram 10 que estavam leprosos, porque só um voltou? Porque depois que vocês não conseguiram aquilo que vocês almejaram, vocês não vieram até mim, para que eu pudesse mostrar para vocês que o meu trabalho, o trabalho do Evangelho, aquilo que eu tenho para mostrar para vocês, não significa só estar resolvendo os seus problemas imediatos, de cura financeira e tudo mais. Eu quero mostrar muito mais do que isso. Eu quero que vocês tenham descanso em tuas almas. Cristo está tirando algo do seu coração. Eu me lembro, várias pessoas aqui sabem que eu gosto muito de participar de andar de bicicleta e tudo mais, e de vez em quando eu tenho algumas ações heróicas de participar de algumas corridas. E tem uma que sempre que eu posso, eu gosto de participar. É uma corrida de 100 km de Vitória até Anchieta. E teve um ano que eu estava muito desgastado fisicamente, emocionalmente, eu estava mesmo, e mesmo assim eu fui. Eu não tinha treinado direito, eles tinham me roubado a bicicleta lá no seminário, hein, Rogério? Eu deixei ela trancadinha lá dentro do bicicletário, lá, entraram lá e roubaram a bicicleta de treino. E fui sem treinar. No meio do caminho, quando eu cheguei no trevo de Guarapari, vou ser sincero para vocês, irmão, a minha vontade era ir embora para casa. Um sol quente enorme, não inventava direito. Quando eu cheguei em Anchieta, olha, eu senti alívio. Agora, descanso mesmo, eu só fui sentir uns 3, 4 dias depois.
eu estava exausto, desgastado. O que Jesus ele passa para a gente é exatamente isso. Vocês querem receber alívio para vocês? Eu estou te dando alívio para vocês. Mas o que eu quero passar para vocês é muito mais do que esse nível raso. É muito mais do que vocês ficarem naquela partezinha rasa. Eu quero dar um descanso para a alma de vocês. Eu quero fazer vocês ir para um outro patamar. Eu quero fazer vocês a entender aquilo que é o Evangelho, para poder passar para as outras pessoas. E quantos de nós, muitas vezes, entramos sobrecarregados dentro de uma igreja, tivemos cura em determinado local de nossas vidas e começamos a tratar na vida de outras pessoas. Um belo exemplo disso é a chamada caverna de Adulão, que eu sempre uso ela como um exemplo para a igreja do nosso Senhor Jesus. Davi, fugindo dos seus problemas, fugindo de Saul, ele se refugia na caverna de Adulão. E ali junto com a caverna, naquela caverna, foi reunido pessoas com maior tipo de problema. Todos os tipos de problema foram parar junto de Davi. Pessoas fugindo de problemas financeiros, problemas dos mais variados. E Davi ali, junto com aquelas pessoas, aqueles desprezados, ele montou, ele colocou em prática um dos maiores exércitos de conquista já se vistos na Bíblia. Foi o exército que conquistou a totalidade da terra prometida. Nem dos tempos de Josué, que foi o responsável por introduzir aquele povo dentro da terra, ele conseguiu. Davi conseguiu com aquelas pessoas à margem da sociedade. E a igreja, para mim, ela é muito parecida com a caverna de Adulão, aonde chegamos sobrecarregados do mais ilimitados tipos de problemas, aonde conseguimos cura para as nossas almas, muitas vezes um alívio imediato, e somos introduzidos a participar de um grande exército, aonde não só somos curados, mas curamos outras pessoas através da ação do Espírito Santo. E aqui, Cristo ele está dando um grande exemplo para nós. Ele está fazendo a primeira proposta, o primeiro convite. Agora, se vocês querem ficar nesse primeiro convite, nessa primeira proposta que eu estou dando a vocês, ele simplesmente, ele age na vida das pessoas, mas ele não para por aí. Coloque o seu jugo, coloque o seu pescoço junto na canga, junto comigo, que aquele fardo que você carregava, aquele peso de pecado que você carregava, você não vai ter mais aquele peso de pecado, porque agora você carrega o meu peso, o meu fardo. E em um momento, no versículo 30, Jesus vira e fala: você vai tirar o seu pescoço de uma canga pesada, de um jugo pesado de pecado, e você vai ficar com o pescoço livre. O que eu estou propondo é que você coloque o seu pescoço no meu jugo, e juntos possamos caminhar na mesma direção, porque o meu fardo, ele é leve, o meu fardo não te oprime, o meu fardo te leva a algo muito maior, tocar na vida de pessoas, tocar nas relações de Deus com outras pessoas, porque é a proposta do nosso Senhor Jesus, é o caminho do nosso Senhor Jesus. Ele pega todos os 10 mandamentos que oprimiam, que muitas vezes pesavam na vida daqueles judeus, daquelas pessoas, e resume isso em 2 só. Você quer caminhar comigo? Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. E é muito fácil. Se você quer caminhar comigo,
Você vai amar o seu próximo, você não vai precisar matá-lo, você não vai precisar traí-lo, você não vai precisar julgá-lo. É um fardo mais leve, aonde eu vou te ajudar nesse processo, nas palavras do nosso Senhor Jesus. E que possamos pensar dessa forma. Ou nós paramos simplesmente no alívio, no nível raso, ou nós possamos passar para um outro patamar, para onde nós possamos ter descanso em nossas almas, carregar o fardo junto com Cristo, um fardo leve, aonde nós possamos tratar na vida de outras pessoas, cuidar da vida de outras pessoas, que possamos ser moeda de bênção, palavra de bênção na vida de outros, que Cristo, Ele possa, através de nossas vidas, trazer alívio para outras pessoas e trazer descanso para a alma delas. Amém, meus irmãos? Amém. Senhor, meu Deus, que essa palavra, ela possa tocar em nossos corações, que possamos todos os dias, Senhor, entender que o seu jugo é leve, o seu jugo não é pesado, que possamos tratar na vida de outras pessoas através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus e para a glória do seu reino. Amém. Ministério de Louvor.